Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Então nós temos mostrado desde o início que o Papa Francisco é o falso profeta, a besta que sobe da terra. E muitos não têm acreditado. Mas agora está aí, as notícias estão chegando aí. Já criaram até um slogan para ele agora. O slogan da religião dele, Crislã. É a mistura do cristianismo com o islamismo. O Papa Francisco está nos Emirados Árabes para uma visita histórica de 2 dias. Ele é o primeiro Papa a pisar na Península Arábica, o berço da religião islâmica. As palavras do Papa Católico às autoridades muçulmanas e a 700 líderes de várias religiões eram um convite a uma união forte e indissolúvel. Mas na verdade, essa religião do Papa vai englobar todas as religiões. Por quê? Porque as escrituras nos mostram que haverá um só governo e uma só religião. Para quê? Para que todos possam adorar a besta com Satanás encarnado nele. A meta do diabo é ser adorado. A besta do capítulo 13 de Apocalipse, que sobe do mar e que também é descrita lá no capítulo 17 como carregando uma meretriz ou prostituta, essa besta não representa somente o Papa atual, mas inclui todos os papas que já dominaram a Terra para Satanás. Essa besta, ela domina a Terra de 2 maneiras, uma antes de 1798, quando aconteceu a ferida mortal, e uma depois de 1798. Antes da ferida mortal, o papado dominava a Terra através da Igreja Católica. Eles diziam que só existia um caminho que levava a Jesus. Só uma única igreja era permitida. Todos que pensavam diferentes eram perseguidos e mortos. Mas agora, depois que foi descoberto pelos protestantes, que saíram da Igreja Católica, que ela tinha coisas que eram contra a Bíblia, então agora, para ela voltar a dominar a Terra, essa besta precisa mudar a sua estratégia. É por isso que agora o Papa atual está dizendo que todas as religiões são caminhos que levam para Deus. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera. Dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Understood? Ele está querendo aceitar todas as igrejas. E assim, ele cumpre a profecia que está descrita lá no capítulo 17, que diz que o papado, juntamente com os reis da terra, que na verdade são os protestantes que saíram da Igreja Católica, que dominam a igreja, né, os Estados Unidos, que domina o mundo todo. Então essas igrejas protestantes, que dominam os Estados Unidos e que estão também dominando no Brasil e em outros países, eles vão dominar o mundo para devolver o poder para o Papa. Mas o Papa, para receber esse poder, para fazer essa parceria com os Estados Unidos, com as igrejas protestantes americanas, ele vai ter que dizer que não é só a Igreja Católica que leva para Jesus. Entendeu agora o que está acontecendo? Ele está fazendo o ecumenismo para unir as igrejas novamente. Então assim ele está destruindo a Igreja Católica. Porque antes era só a Igreja Católica, agora são todas as igrejas aceitas. Entendeu agora a estratégia do diabo para levantar o Papa novamente?
como oitavo e último rei? Nós temos 7 reis que iam dominar a Terra no capítulo 17 de Apocalipse. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, depois o papado. Quando Roma foi descoberta, né, quando o mundo começou a se tornar cristão, e aí Roma começou a perder o seu poder, porque quanto mais ela perseguia e matava os cristãos, mais cristãos apareciam. Então a única estratégia do diabo para dominar o mundo, para continuar dominando o mundo, era o imperador romano, Constantino, se tornar papa. Então ele é o primeiro papa. Aí ele criou a Igreja Católica. E assim, ele pediu exclusividade. Ele diz que só os que estavam na Igreja Católica que poderiam viver na Terra. Entendeu? Mas depois de 1798, com o protestantismo e a Revolução Francesa, o papado mudou a estratégia. Em 1911, quando Mussolini dá novamente o poder para o Papa, ele começa a modificar os seus planos de governo. Ele começa a criar o ecumenismo, a união das igrejas. Entendeu? Ele começa a aceitar todas as igrejas, inclusive aquelas que não são protestantes. Qualquer religião ele está aceitando, mesmo aquelas que não acreditam em Jesus. Entendeu o lance? E assim ele vai conseguir unir todas as igrejas e vai conseguir dominar o mundo novamente. Tá entendendo? Então ele é o quinto poder que dominou a Terra. Aí a ferida mortal aconteceu em 1798. De 1798 até 1911, ele esteve inativo. Ele não tinha poder nenhum na Terra. Em 1911 ele começa a se levantar novamente. Aí, depois do quinto império que dominou a Terra, depois do papado, veio o ateísmo francês, que dominou a Terra, né? Com a Revolução Francesa, as pessoas começaram a virar anticristão. É o comunismo e o socialismo que a gente vê hoje ainda, né? Mas já está acabando. E aí depois dessa esquerda, desse comunismo e socialismo, ia vir a direita extrema para trazer a nova ordem mundial, que é as igrejas protestantes fazendo parceria com a política. Igual a primeira maneira, por isso que ela é uma imagem da besta, porque foi esse o método que Satanás usou lá com a Igreja Católica. Quando Roma estava se enfraquecendo, aí ele usou essa mesma estratégia. A política se uniu com a igreja, entendeu? Constantino, que era o rei da terra, o imperador da terra, ele se batizou, se tornou cristão e se tornou líder da Igreja Católica. O Papa, o primeiro Papa. Então essa estratégia de unir política com religião foi a Igreja Católica que fez pela primeira vez. E agora os protestantes estão repetindo isso, porque eles querem entrar na política. Entendeu? Por que o Bolsonaro, Donald Trump, todo mundo aí da fé evangélica, né, protestante, está entrando na política? É para fazer uma imagem da besta. Então a besta que sobe da terra, ela vai fazer uma imagem da besta, uma imagem do que a Igreja Católica fez. Os protestantes vão fazer isso agora. E fazendo isso, criando essa imagem da besta, eles vão exigir adoração ao Papa através de uma nova ordem mundial, trazendo o domingo como dia de guarda. Então todos os cristãos vão ter que aceitar o domingo como dia de guarda. Essa lei, ela se chama decreto dominical, que vai estar embutida ali na nova ordem mundial, entendeu? Para a paz mundial acontecer. Por isso que a gente tem esses rumores da Terceira Guerra Mundial, por isso que a gente tem todas essas epidemias, esse aquecimento global. Tudo isso aí é uma estratégia para a gente chegar nesse controle total, para a gente chegar no decreto dominical, para a gente chegar num lugar onde ele vai precisar de um líder mundial, que vai ser escolhido o Papa, porque ele está aceitando todas as igrejas. Então ele vai ser o elo, né? Ele vai ser o líder maior, porque o que ele falar vai ser lei. Ele vai voltar a dominar. É isso que está na profecia dos 7 reis. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, papado. Aí vem o ateísmo francês. Depois vem os Estados Unidos, as igrejas protestantes dos Estados Unidos, que fazem a imagem da besta. Depois o papado novamente, que o 8º rei está descrito lá no verso 11 de Apocalipse 17, né? 17, verso 11. A besta que era e não é um dos 7, é o 5º rei que dominou a terra. E é também o 8º rei, o último rei. Então ele volta, né? Como 8º rei. É o que está no verso 11. Então você viu aí por que está acontecendo isso aí, né? Do Papa aceitar todas as igrejas. É para ele voltar a dominar. Então significa que está perto dele voltar a dominar. E quando ele voltar a dominar, vai estar muito perto de Jesus voltar. Porque ele vai dominar a terra só 15 dias. Tá vendo aí? Então tá perto de Jesus voltar.
Mas e depois desses 15 dias? O que vai acontecer? Assiste aí, ó. O mundo vai ficar sem o Espírito Santo. Se para você o mundo está difícil, a sua vida está difícil com o Espírito Santo, imagine esse mundo sem o Espírito Santo. Imagine você não tendo quem te socorra, quem te ampare, quem te console. Para onde você olha, você vê o final dos tempos. Os sinais que mostram que vivemos o final dos tempos está por toda parte. O período da grande tribulação vai iniciar quando fechar o da graça, e esse portal vai fechar. E o mundo vai entrar no período da grande tribulação. Quem conhece a palavra sabe. Acabou. O Espírito Santo foi tirado. Depois virá a repentina destruição. Se recuse a pecar contra Deus e a ser perverso com os olhos. Evite o pecado. Não se esqueça de Deus e de tudo que você tem aprendido. Não seja ingrato para com Deus com a sua fé. Não peque contra Deus. Não seja um ouvinte esquecido, mas praticante. Repent, Rio de Janeiro! Arrependa-se, Rio de Janeiro! Jesus Christ is coming soon! Jesus Cristo está voltando logo! Repent, Brazil! Arrependa-se, Brasil! Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. E busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque o nome dele enquanto ele ainda está perto de nós. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Que o iníquo abandone os seus caminhos e que o perverso abandone os seus pensamentos. Let us turn to the Lord and he will have mercy. Vamos voltar para Deus e ele vai ter piedade. And our God, he will abundantly pardon. Ele vai nos perdoar com abundância. God is faithful. Deus é fiel. He does not want to leave you in darkness, stranded and abandoned. Ele não quer te deixar abandonado na escuridão. Eu estou aqui deitado, vendo alguns vídeos, né? Enquanto tudo na minha vida parece dar errado. Falta de dinheiro, falta de amigos, falta de uma igreja organizada, falta da minha família, que eu estou distante deles. E aí eu vejo muita prosperidade, né? Nas pessoas que fazem parte das organizações religiosas. Pessoas que estão em diferentes igrejas. Não importa a igreja. O importante, dizem eles, é você congregar, é você participar de alguma organização religiosa. Tem um texto de Ellen White, que eu vou colocar aqui agora para vocês, que fala, parece dizer o oposto disso, né? Para esse tempo que a gente está vivendo, foi profetizado o oposto disso. Mas é o que a maioria das pessoas estão entendendo que é o certo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo algumas explicações de como está sendo, como foi profetizado que seria a experiência, né, dos verdadeiros cristãos nesse tempo que a gente está agora, um tempinho antes da grande tribulação. Então, antes da grande tribulação vir, um período pequeno antes, que é esse que a gente está agora, ele é um período que traz uma experiência única para aqueles que vão vencer no tempo da grande tribulação. É uma experiência importante. Você precisa conhecer sobre esse momento, sobre esse período que a gente está agora. Como foi profetizado pela profeta Ellen White e pela Bíblia esse período que antecede a grande tribulação. Como que os crentes estariam? Será que eles estariam como eu? Sem igreja, desigrejados, com várias limitações e provações e problemas? Ou eles estariam como os marçais, como os bolsonaristas, como os mitos, né, que estão entrando na política e dominando o mundo?
Será que é esse o plano de Deus? Ou será que é esse que eu estou vivendo? Ou será que é um outro tipo de experiência? É o que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Então fica até o final que você vai ter a certeza se você está no caminho certo ou no caminho errado. E aí você vai poder tomar a sua decisão como eu tomei a minha, ok? Então fica até o final, Deus te abençoe e te faça compreender. Esse é o meu desejo, a minha oração, que a verdade liberte você. Uma onda de avivamento se espalhando por todo mundo. O rei está voltando. Estados Unidos. Que lindo, meus amados. Meu Deus. Irlanda. Jesus está preparando a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Japão, meus amados. Estão ouvindo falar de Jesus. Não tem nem como não ficar emocionado, né? Privilégio. Na Índia, um dos países que mais perseguem o Evangelho. A Índia será em breve a igreja que mais cresce no mundo. A Holanda. Na África. Olha que alegria. Olha que unção. Aleluia. Prepara-te, igreja. Olha o que Jesus disse. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim.